Quase pegando no sono, me ligam aqui da rádio. Barão, fique esperto, porque você pode ser convocado mais cedo, porque há possibilidade, tem boato de que o Lula pode ser preso e tudo mais. Todo mundo passou a madrugada, já tinha dormido já quase tinha nada, uns dias, né? O que deu credibilidade a esse rumor, né, Barão? O que deu credibilidade? O fato de que o blog da Cidadania, que é assinado pelo Eduardo Guimarães, ele acertou muito, ele foi muito preciso quando ele divulgou com alguns dias de antecedência a prisão coercitiva do Lula. Antes de começar a edição, quero pedir a você que considere apoiar o blog da Cidadania com vistas à última batalha deste país contra a extrema-direita, que já começou com o julgamento de Bolsonaro e só chegará ao fim ao término da eleição do ano que vem. Eu, Eduardo Guimarães, criei um site político em 2005, exatos 20 anos atrás, para externar minhas análises, mas eu era empresário da área de comércio exterior. Antes fora industrial, mas ao começar a falar publicamente de política, minha visão atraiu muitos leitores. O site se chamava Blog da Cidadania. Devido à minha visão de que o caminho para o Brasil era pela esquerda, atraí muito ódio. Meu trabalho atraiu a atenção do então presidente Lula no seu segundo mandato. Eis que em 2010, no dia 25 de novembro, participei de uma entrevista com ele no Palácio no Planalto. Em abril de 2014 também, em janeiro de 2016 no Instituto Lula, também em 2022 em um auditório, já na véspera da campanha eleitoral, em que ele votaria para o terceiro mandato também, e em 2019 também, quando ele estava preso. Fui o último jornalista a entrevistá-lo e no dia seguinte à entrevista ele foi libertado. Em 2017, fiz uma reportagem que mostrou que Lula seria alvo da 24ª fase da Lava Jato, seria preso e conduzido coercitivamente. Eis que a direita e sua mídia finalmente destruíram a minha vida profissional. Tive que parar minha empresa e então só me restava o site Blog da Cidadania para sobreviver. Esse site foi destruído pelo então governador João Dória, que me impôs uma indenização de R$50 mil corrigidos por um erro de uma pessoa que alimentava o site para mim com notícias. Tive que passar a viver do canal do YouTube e hoje eu luto para manter a minha filha, que é doente, e fazer meu papel como comunicador que o destino me impôs. Preciso da sua ajuda, da ajuda do público, para continuar o meu trabalho. Sua audiência e sua eventual doação me ajudarão a continuar o trabalho cujo mérito é reconhecido por 500 mil de inscritos e por importantes figuras da vida nacional. Eduardo, eu queria dizer para você o seguinte, olha, que a minha relação de amizade com você extrapola a sua relação de entrevistador. Você sabe que amigo a gente escolhe. E pessoas de caráter como você, ao longo desse tempo que nós nos conhecemos, você sabe que qualquer coisa que você precisar, você pode contar comigo. A semana na política foi marcada pelo aumento do cerco ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, nos Estados Unidos. Bom, e deputados filiados ao partido de Donald Trump, Maria Elvira Salazar e Rich McCormick, enviaram uma carta ao presidente dos Estados Unidos na quinta-feira, pedindo que ele puna o ministro Alexandre de Moraes com a lei Magnitsky, que proíbe a entrada dos sancionados em solo americano e impede transações financeiras com empresas e cidadãos dos Estados Unidos. A iniciativa já havia sido cogitada por Elon Musk e agora conta com o apoio público de parlamentares republicanos. A punição seria um passo além para a perda do visto. A carta, assinada pelos parlamentares, afirma que Alexandre de Moraes é um problema não apenas para o Brasil, mas uma ameaça crescente para os Estados Unidos. Aconteceu hoje aqui nos Estados Unidos a audiência na Justiça Americana sobre o caso Felipe Martins. Boa notícia, número 1, o juiz dará prosseguimento à ação porque entende legítima, entende que há uma justa causa para que ela prospere. Ponto número 2, as autoridades americanas já reconhecem que a entrada de Felipe Martins nos Estados Unidos foi indevida, foi falsa. E ponto número 3, haverá, em breve, uma audiência de instrução e julgamento, que em bom português significa que a advogada de Felipe Martins vai poder
perguntar diretamente às autoridades americanas toda e qualquer questão que ela tenha. E ponto número 4, está ainda mais perto de que seja interrogada a autoridade americana que fez essa inserção falsa. Mais adiante, certamente, dessa história, a gente vai ver a autoridade brasileira incorrendo em crime federal nos Estados Unidos. Isso é seríssimo. Isso daí dá cadeia, isso aí dá perda de visto, isso dá muitas outras consequências para todos os envolvidos. É por isso que o STF adiantou, para botar pressão, adiantou a oitiva do Felipe Martins sobre as questões de golpe de Estado. Ele é um perseguido que jamais deveria ter sido preso, mas agora, ao que parece, quem pode ir para a cadeia são as autoridades brasileiras que abusaram do seu poder. Bom, gente, vamos seguir com outro destaque aqui de São Paulo, de Brasília, porque olha só, após ameaças do bilionário Elon Musk, dono da rede social X, o antigo Twitter, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou a abertura de uma investigação contra o empresário e uma multa diária de R$100 mil para cada perfil bloqueado que ele tenta reativar de forma irregular. Nessa decisão publicada neste domingo, o ministro da Suprema Corte também incluiu Elon Musk entre os investigados no inquérito que apura a existência de milícias digitais. Só para a gente... A íntegra dos vídeos eu tornei público no próprio dia para evitar, nós sabemos que as milícias digitais continuam atuando, inclusive durante esse julgamento, tentando pegar trechos para montar, porque a especialidade dessas milícias digitais, a especialidade na distribuição, na produção e distribuição de fake news, para tentativa de intimidar o Poder Judiciário. Não perceberam que se até agora não intimidaram o Poder Judiciário, não vão intimidar o Poder Judiciário, seja com polícia, seja com milícias digitais nacionais ou estrangeiras, porque o Brasil é um país soberano e independente. Para evitar exatamente essas milícias digitais, liberei a íntegra dos vídeos, que está pública, as defesas têm total acesso. Bom dia, senhoras e senhores, hoje é 19 de abril de 2025, são 9 horas da manhã. A pedido de Eduardo Bolsonaro, Trump e Musk vão impor punições contra Alexandre de Moraes. Resposta do STF está pronta. Em abril do ano passado, após o bilionário Elon Musk, dono da rede X, recusar-se a cumprir ordens do STF e passar a fazer ameaças ao ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal se uniu em torno do ministro e indiciou o empresário no inquérito das milícias digitais. Ato contínuo, a Procuradoria-Geral da República também disse, na ocasião, que queria saber dos representantes do X no Brasil se Musk determinara a publicação de postagens em perfis suspensos por determinação judicial. Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes autorizou as medidas pleiteadas pela Procuradoria-Geral da República por estarem em conformidade com a investigação que apura as condutas de Elon Musk. Em agosto, Elon Musk foi intimado a indicar em até 24 horas um novo representante legal para o X no Brasil. Musk ignorou a ordem e mandou fechar a filial do X no Brasil, dizendo que agora as negociações seriam feitas com a matriz da empresa nos Estados Unidos. Alexandre de Moraes tirou o X do ar e Musk, após algumas semanas, cedeu, cumprindo todas as ordens do STF, pagando as multas. Quando Donald Trump assumiu a presidência dos Estados Unidos e nomeou Musk seu ministro, ele viu a chance de se vingar. Ambos acolheram pedidos do bolsonarismo e de deputados de extrema-direita do Partido Republicano submissos a Elon Musk e passaram a preparar sanções amorais nos Estados Unidos, como impedir que entre no país e violar seus direitos em solo norte-americano em questões financeiras que pudesse ter por lá. Na semana passada, chegou a informação de que a sanção dos Estados Unidos a Moraes é analisada por 4 pastas do governo Trump. Em meio a ameaças diárias de Eduardo Bolsonaro e comparsas brasileiros foragidos da justiça brasileira em solo estadunidense,
4 departamentos do governo dos Estados Unidos estão, nestes dias, debruçados sobre o texto que prevê as sanções ao ministro Alexandre de Moraes. Agora, porém, chegou a vez de Alexandre de Moraes, do STF em peso e do governo Lula jogarem. A avaliação de ministros do STF sobre essas falas de Eduardo Bolsonaro tem sido muito intensas, muito graves. Eles veem o Eduardo Bolsonaro como um agente estrangeiro dos Estados Unidos, ou como um agente da potência do norte, hoje sob comando de Donald Trump. Declarações do deputado Eduardo Bolsonaro, licenciado da Câmara para se refugiar nos Estados Unidos, alegando perseguição do Poder Judiciário, foram vistas como ameaça a Alexandre de Moraes por colegas de toga do ministro. E agora as reações vão começar. Você vai entender nesta edição. Aqui você tem uma das múltiplas postagens que o Eduardo Bolsonaro faz ameaçando o Alexandre de Moraes e até outras autoridades brasileiras, como você viu no vídeo. Aqui ele diz: bom dia de reuniões na Casa Branca com Eduardo Bolsonaro. Aqui é o Paulo Figueiredo, é o neto do ditador João Batista Figueiredo, que está foragido da justiça brasileira lá nos Estados Unidos e que também posta todo dia contra o STF, contra Moraes. Eles passam um dia, Eduardo Bolsonaro, que continua recebendo salário como deputado e não trabalha, não é? Recebe salários do Tesouro Brasileiro e não trabalha como deputado, passa o dia no Twitter, no X, fazendo ameaças ao Poder Judiciário brasileiro e até ao governo Lula. Aqui diz o Paulo Figueiredo: bom dia de reuniões na Casa Branca com Bolsonaro SP, que é o perfil do Eduardo Bolsonaro no X. O Brasil será livre novamente. Tá bom, vamos lá. Deputados dos Estados Unidos, então, essa notícia saiu agora no mês de março, deputados dos Estados Unidos pediram a Trump que punisse o Alexandre de Moraes com essa severa lei. E aqui eles mandaram uma carta, que está traduzida aqui. Caro presidente Trump e secretário Rubio, na semana passada, Bolsonaro foi indiciado no Brasil em uma tentativa flagrante do regime brasileiro de afastar o principal candidato para a eleição do ano que vem. A acusação do ex-presidente Jair Bolsonaro não é sobre justiça, é sobre eliminar a competição política por meio de uma guerra judicial, assim como o presidente Trump foi alvo de fazer o maior retorno político da história, bajulando mesmo, né, na cara dura. O trumpismo e o bolsonarismo criaram 3 frentes para punir o Alexandre de Moraes. E a primeira é a Lei Magnitsky, sancionada por Barack Obama em 2012, leva o nome do advogado russo Sergei Magnitsky, morto em uma prisão na Rússia no ano de 2009. Desde 2016, ela é aplicada mundialmente a quem for considerado pelos Estados Unidos violador dos direitos humanos em qualquer lugar do mundo. A segunda frente é o No Censors on Our Shores Act. Em tradução livre, Lei Sem Censores nas Nossas Costas. Aprovada nestes dias no Comitê Judiciário da Câmara, cria instrumentos para punir com a proibição de entrar em solo dos Estados Unidos qualquer autoridade que, no exterior, atue contra a liberdade de expressão. E a terceira frente de ataque é a Foreign Corrupt Practice Act, em tradução livre, Lei de Práticas Corruptas no Exterior. Trata-se de uma das mais relevantes leis anticorrupção dos Estados Unidos, que já teve como alvo, inclusive, empresas brasileiras que foram investigadas na Lava Jato, como a Petrobras e a Odebrecht. Muito bem. Na semana passada, saiu essa informação de que a sanção a Moraes está sendo analisada por 4 pastas do governo Trump. 4 departamentos do governo dos Estados Unidos estão debruçados sobre o texto que prevê sanções ao ministro Alexandre de Moraes. Conselheiro de Donald Trump,
Jason Miller se juntou a Elon Musk nas críticas recentes ao ministro Alexandre de Moraes. Miller afirmou no último domingo que o magistrado é a maior ameaça à democracia no hemisfério ocidental. Por se tratar de uma questão diplomática, a Secretaria de Estado, Department of State, comandada por Marco Rubio, afirmou que o bloqueio da rede social X por Moraes era uma manobra para minar as liberdades básicas. Tudo agindo a mando do Elon Musk, não é? Tudo isso está sendo coordenado pelo Elon Musk. Chefiado pelo coronel Mike Waltz, o Conselho de Segurança Nacional, Department of Homeland Security, também opinará sobre o tema. Waltz é crítico da China e tem restrições a governos que mantêm proximidade com o país, como o brasileiro. Como sanção a Moraes, envolveria bloqueio financeiro ao ministro, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, Department of the Treasury, tem sido consultado. O Conselho da Casa Branca, responsável por aconselhar juridicamente o presidente dos Estados Unidos, completa a lista dos departamentos envolvidos. Só após cada área emitir seu parecer, seja dando aval ou pedindo ajustes ou refutando o texto, o conteúdo chegará às mãos de Trump, já com a posição de cada órgão. Caberá unicamente a Trump decidir se faz isso com o Alexandre de Moraes. E também com outros ministros do STF. Por quê? Porque não foi só o Alexandre de Moraes que tomou as medidas contra o Elon Musk. Todos os ministros do STF fizeram isso, com exceção, talvez, eu agora não tenho certeza, do terrivelmente evangélico. Mas, seja como for, o STF, em abril do ano passado, já começava a se preparar para o momento que está chegando agora, porque o Elon Musk já vinha fazendo ameaças e o STF sabia das ligações do Trump com os Estados Unidos e até já apostava que o Trump ia entrar, que o Elon Musk entraria no governo Trump se o Trump vencesse a eleição. Em abril do ano passado, o STF incluiu o dono do X no inquérito das milícias digitais. Não é brincadeira. A decisão do ministro Alexandre de Moraes determinou ainda que Elon Musk fosse investigado pelos crimes de obstrução da justiça, organização criminosa e incitação ao crime. O Supremo determinou que o dono da rede X fosse incluído como investigado no inquérito 4874, que já dura anos. E também aplicou pesadas multas. Aqui você vê a decisão, não é, do Alexandre de Moraes, de 7 páginas, indiciando o Elon Musk e mandou o caso para a Procuradoria-Geral da República, que apoiou e pediu, inclusive, mais informações. O STF autorizou, então, providências solicitadas pela PGR em investigação envolvendo Elon Musk. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo deferiu medidas requeridas pela Procuradoria-Geral da República no âmbito do inquérito 4957, instaurado para apurar as condutas do dono e CEO da rede social X, Elon Musk. Nesse inquérito 4957, Musk é investigado pelo suposto cometimento de crimes de obstrução à justiça, inclusive em organização criminosa e incitação ao crime. A PGR quer saber dos representantes do X se Musk determinou a publicação de postagens em perfis suspensos por determinação judicial. Outra informação necessária diz respeito à eventual reabilitação de perfil que tenha sido suspenso por ordem judicial, que era no caso do Alan dos Santos. E aqui você tem a decisão do Alexandre de Moraes mandando que as providências de investigação da PGR, que apoiou o inquérito, a abertura do inquérito contra o Elon Musk, se foi tudo feito. Bom, aí em agosto, além de tudo, o Musk já era formalmente investigado no inquérito das milícias digitais e em agosto Moraes mencionou o risco de imediata suspensão da atividade da rede social X e tirou o X do ar. E o resto da história você já sabe. Muito bem. Quando chegamos a junho do ano passado, o Alexandre de Moraes prorrogou pela 11ª vez o inquérito das milícias digitais
que tem o Elon Musk como um dos investigados. O Alexandre de Moraes, o Supremo prorrogou, então, em 10 de junho, pela 11ª vez, o inquérito das milícias digitais. Então, você tem aí uma prorrogação desse inquérito por mais 6 meses, não é? 180 dias. Então, isso aí daria mês de dezembro, tá? E de lá para cá, não se falou mais do assunto. Você vai entender por quê. O Alexandre de Moraes compartilhou a investigação sobre o golpe com inquéritos das milícias digitais das fake news. Isso no âmbito da denúncia. Então, aí você tem a participação do inquérito das milícias digitais no inquérito do golpe, e aí surge a questão em janeiro. O que acontecerá com o inquérito de Moraes contra Musk quando o empresário entrar no governo Trump? Especialistas divergem sobre a autonomia do STF para abrir processo contra autoridades do governo estrangeiro. Integrantes da corte dizem reservadamente que cargo do empresário não afeta o inquérito. E aí o STF está a todo vapor com esse inquérito. Vamos entender, a partir de 20 de janeiro de 2025, quando Donald Trump retornar à presidência dos Estados Unidos, o Brasil terá, de forma inédita, uma autoridade daquele país investigada pelo Supremo Tribunal Federal. Dono da SpaceX e do X, o empresário Elon Musk será chefe do Departamento de Eficiência Governamental americano. Ele é um dos alvos do inquérito das milícias digitais que apura a atuação de grupos suspeitos de disseminar notícias falsas em redes sociais. Ali, no começo desta edição, você viu o Alexandre de Moraes mandando um recado para o Trump, para o Elon Musk e para o bolsonarismo, dizendo que o STF não vai se intimidar com todas essas ameaças que eles estão fazendo. E aqui você vê que o inquérito está tramitando, mas aí tem mais coisa aqui. Vamos lá. A denúncia contra o Bolsonaro por tentativa de golpe, do Bolsonaro e mais 33, seria o grande finale do inquérito da PF sobre as milícias digitais, mas não foi. Como você viu aqui nesta reportagem do dia 4 de janeiro, o inquérito está a todo vapor. O Alexandre de Moraes, inclusive em fevereiro, foi processado pelo Donald Trump, pelo Elon Musk e por Rumble nos Estados Unidos, pela rede Rumble, que queriam sanções ao ministro por conta de que ele estava mandando as redes do Trump, a Truth, o X e a Rumble, tirar perfis do ar. Inclusive, o que aconteceu foi que a justiça americana disse que não pode tomar medidas contra o Alexandre de Moraes aqui no Brasil e que lá nos Estados Unidos o Moraes não fez nada. Na verdade, o que acontece? O Alexandre de Moraes tomou medidas contra essas redes aqui no Brasil e a juíza disse para eles, mas ele fez lá no Brasil, não foi aqui, e não concedeu a liminar para eles. Aí o ministro de Alexandre de Moraes resolveu dobrar a aposta contra os empresários das Big Techs. Em aula inaugural na Faculdade de Direito da USP, no Largo São Francisco, em São Paulo, ao relacionar o uso de algoritmos com a tentativa de golpe da extrema-direita no Brasil. Professor na tradicional instituição, o Moraes repudiou o que definiu como novo populismo de digitais. Ele continuou o discurso dizendo que para as Big Techs tudo é dinheiro negócio. Durante todo o discurso, ele continuou com graves denúncias de que as empresas de tecnologia e redes sociais foram instrumentalizadas. Alexandre de Moraes lembrou que as empresas fazem isso descredibilizando o jornalismo profissional e prometeu aí ações duras que agora vão ocorrer concomitantemente com as denúncias contra o Alexandre de Moraes. Moraes diz que as milícias digitais atuam durante o julgamento no STF e não vão intimidar o judiciário. Isso foi visto como um recado muito claro para o Trump, para o Eduardo Bolsonaro, para o Jair Bolsonaro, para o Elon Musk. O Moraes, inclusive, também já foi para uma segunda linha que está começando a ser criada agora, que diz respeito a Starlink.
que, na verdade, controla a rede de satélites que fornecem internet para a região amazônica. O Moraes criticou a Starlink de Musk e falou em ameaça à soberania nacional. Isso em março, dia 11 de março, semana passada. O ministro Alexandre de Moraes afirmou que a Starlink, empreendimento do bilionário Elon Musk, é um projeto de poder. De acordo com ele, até o momento o Brasil manteve a soberania nacional porque as Big Techs dependem das antenas de cada país. Assim, com o projeto de satélites de baixa órbita, a empresa conseguiria avançar sem responder à legislação nacional. E ele quer tirar a Starlink daqui do Brasil. E o governo Lula concorda, está na mão do governo Lula essa decisão, não depende de Congresso, não depende de coisa alguma. O governo Lula, inclusive, já assinou acordo com a concorrente chinesa da Starlink, porque vão limar a Starlink. O Lula buscou no Canadá também um concorrente para a Starlink e, na verdade, tudo isso que está acontecendo nos Estados Unidos para atacar o poder judiciário brasileiro vai ter uma resposta à altura, que vai ser nos negócios do Elon Musk e vai tudo concentrar no Elon Musk, tá? Estou dizendo aqui para você, estou antecipando aqui para você, a reação do Brasil vai ser em cima do Elon Musk e transversalmente do Bolsonaro. Mas vai haver uma reação direta contra o Elon Musk. Primeiro é proibir, se essas medidas contra o judiciário se concretizarem nos Estados Unidos, vai ser proibir a Starlink de atuar no Brasil, vai ser um prejuízo enorme para o Elon Musk, que vem perdendo muito dinheiro com a Tesla e com vários negócios, inclusive com o próprio governo Trump, que com essas tarifas internacionais, ele está ferrando também o Elon Musk, que andou protestando, inclusive, contra o economista que orientou as barreiras tarifárias a outros países com os Estados Unidos. Porque o Elon Musk, a produção dele do Tesla, por exemplo, é toda na China. Não é? Então ele está furioso da vida, porque ele está perdendo muito dinheiro e ele vai perder muito dinheiro aqui no Brasil. Muito. Porque aqui ele ganha muito com a Starlink. Por isso que ele pagou as multas para o STF e resolveu obedecer às ordens do STF, porque o STF foi para cima da Starlink. E o Lula também criticou a predominância dos satélites da Starlink na Amazônia. Então, STF, Poder Judiciário e Poder Executivo estão jogando juntos. Mas aqui tem a cereja do bolo. Semana passada, saiu essa reportagem na revista Veja. Os conselhos que Musk ignora em disputa com Alexandre de Moraes. Veja bem, o inquérito das milícias digitais, que inclui o bilionário sul-africano Elon Musk, está quase parado no STF desde que esquentou a investigação de tentativa de golpe de Estado. Nas últimas semanas, o ministro Alexandre de Moraes, relator de ambos os processos, tem questionado muito menos a rede social X de Musk. O entorno de Musk tenta convencê-lo a não colocar mais lenha na fogueira com Moraes. Sem sucesso, os torpedos contra o ministro no X não cessaram. A intenção é apaziguar, mas nunca se sabe, diz o interlocutor do bilionário radicado nos Estados Unidos. Ou seja, essa decisão de punir o X vai levar a informação que eu posso assegurar para você. Tá? Eu não posso falar como, mas eu vou assegurar para você. O Elon Musk vai ser denunciado pela Procuradoria-Geral da República e vai virar réu em uma ação penal no Supremo Tribunal Federal.